Olá, queridos, aqui é o pastor Leonei Siriaco e esse é o nosso Café com Bíblia de hoje. Nosso Café com Bíblia de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 10, onde a palavra de Deus nos ensina que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É interessante quando nós lemos as bem-aventuranças, né? E nós vemos os tipos de pessoas, ou o tipo de pessoa, porque ali é todo aquele conjunto presente em uma pessoa só, que se encaixam dentro do padrão do reino de Deus. E em suas famosas palavras, né, conhecidas como justamente o Sermão do Monte, Jesus ele descreve os bem-aventurados, os verdadeiramente felizes, como também as promessas de Deus para esses. Então, os seus ensinamentos sobre o real significado de ser abençoado ou feliz não condizem com o senso comum da lógica terrena, né? O texto vai dizer que bem-aventurados eram os pobres de espírito, os humildes, os que choram. E o maior paradoxo está em sua última descrição, que são os perseguidos por causa da justiça. Então, quando nós vivemos os valores do reino, quando nós o revelamos, quando nós o expandimos pela ação do Espírito Santo em nós, a reação natural do mundo, querido, que está em trevas, será a perseguição. Então, nós não deveremos nos surpreender com essa realidade. Muitas vezes é em meio à perseguição que a igreja mais cresce e se desenvolve. Não se espante por receber resistências e oposições ao viver ousadamente segundo a vontade de Deus. Talvez nós deveríamos estar mais preocupados quando não há nenhum sinal de oposição à forma como vivemos. Quem quer agradar os homens pode até receber muitos aplausos, mas não tem como ter uma herança no reino de Deus. Inclusive tem uma história interessante de John Wesley, quando ele pregava em determinada cidade. E ele começou a pregar, né? Algumas pessoas falaram para ele mudar o estilo dele de pregação, porque eles achavam que era muito agressivo e muito incisivo. Então ele mudou o jeito dele pregar, né? Para poder atrair mais pessoas para ouvi-lo. E aí ele começou a pregar, as pessoas começaram a ouvir, algumas começaram a parar, mas nenhuma reação das pessoas. E aí no meio da pregação ele cai de joelhos e começa a pedir perdão a Deus por ter mudado a mensagem, por ter mudado o estilo. E ele começa a clamar e clamar e clamar e pedir perdão a Deus em alta voz. E ia passando um cidadão, pegou uma pedra e jogou nele, né? A pedra quase acerta a cabeça dele. Ele viu só aquele vento da pedra passar, e aí ele se levantou e disse: agora sim, tá tudo certo. E continuou pregando do jeito que ele pregava antes. E muitas pessoas foram salvas naquele dia, né? Então, se você decide viver de forma justa, de forma piedosa, se você decide viver de forma correta, seja lá onde quer que você esteja inserido, às vezes até mesmo dentro do contexto da igreja, você vai sofrer algum tipo de perseguição. Que Deus te abençoe e lembre-se, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.